Vamos falar de dois pontos aqui que se tratam do futuro do PL. Primeiro é que a Procuradoria-Geral da República tem em mãos um pedido feito pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, para a abertura de uma investigação contra o PL de Jair Bolsonaro. Ele questiona o suposto financiamento de atividades ilegais e criminosas da legenda para invalidar o resultado das eleições de 2022. Vamos lembrar que o presidente do PL, já prestou depoimento na Polícia Federal na operação que apura a tentativa de golpe. Uma das perguntas que eu quero te fazer, então, é se já tem alguma notícia, se a PGR já se manifestou sobre essa solicitação. E aí vou te fazer já uma outra segunda pergunta, de um outro recorte, que é o seguinte: as apurações contra o PL acontecem nesse momento em que o Tarcísio de Freitas está perto de trocar o Republicanos pelo partido do ex-chefe Jair Bolsonaro, e parece que essa migração atende um pedido do próprio ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente está falando de duas situações aí do PL, esse pedido, quero te ouvir sobre o PGR, e essa aproximação também do Tarcísio com o partido. A análise da PGR, Vivi, é que, de certa forma, a origem dos recursos para tudo que aconteceu em 2022, primeiro para tentar desacreditar as urnas, depois eventualmente financiar os acampamentos em frente aos quartéis e finalmente o 8 de janeiro, isso já está sendo, de certa maneira, investigada, porque as fontes de financiamento estão sob investigação no inquérito da PF e da PGR. Então vai aparecer ali, se tiver dinheiro do PL, que pode fundamentar esse pedido de cassação de registro que o Humberto Costa fez, é a prova que pode fundamentar isso, vai aparecer. Aquele dinheiro do relatório que foi encomendado pelo PL após a eleição, questionando alguns pontos das urnas e que foi submetido a Alexandre de Moraes para que ele avaliasse, aquilo não foi pago com dinheiro do fundo partidário, foi pago com recursos próprios do PL, quer dizer, doações. Então não entraria nessa zona perigosa aí que pode fundamentar um pedido de cassação de registro. O que o Paulo Gonet tem dito é que, para avançar para uma coisa tão drástica assim, teria que ter provas muito fortes de que o PL colocou dinheiro público a serviço do golpe. Se aparecer, ele, enfim, o que diz é que vai avançar, mas lembra que isso é uma coisa muito definitiva, E fontes da PGR fazem a comparação com outro período, quando se falou de cassação de registro do PT, no auge da Lava Jato ou na época do Mensalão, e naquele momento a postura do MPF, depois do próprio STF, foi separar o que era o partido do que eram as pessoas. Então, punição sobre os eventuais erros de dirigentes, e não sobre o partido, separando uma coisa da outra. E é o caminho que deve seguir no caso do PL. Sobre o Tarcísio, você falou sobre a saída dele para o PL. O Bolsonaro ontem disse que tem 90% de chance disso, está 90% certo de acontecer. Mas a gente falou com o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que é o atual partido do Tarcísio, e o Marcos Pereira ou está sendo enganado ou está com uma informação privilegiada. Ele diz: eu confio no governador, acredito que ele vai ficar. Ele me disse que vai ficar. Se referindo a uma conversa de fevereiro entre os dois. A conversa do Bolsonaro com o Tarcísio, falando da migração, teria sido no dia 25 de fevereiro, quando o Bolsonaro se hospedou no Palácio dos Bandeirantes, a convite do Tarcísio, para ir à manifestação naquele dia, no domingo. E nesse dia eles teriam tratado disso. Agora, tem uma consequência que as pessoas não estão observando, sobre uma provável consequência sobre a saída do Tarcísio do Republicanos. Não ter o governador de São Paulo no partido pode jogar o Republicanos de vez, de corpo e alma, no governo Lula. Hoje o Republicanos tem um ministro do Lula, o ministro Silvio Costa Filho, dos aeroportos,
Mas existe uma resistência, um bastião para que o resto do partido vá, que é o Tarcísio, né? E o provável plano eleitoral em 2030, né? Em 2026 a reeleição em São Paulo, é o que eles dizem, e em 2030 uma candidatura a presidente. Qual partido vai rifar o governador de São Paulo em troca de mais um ministério, de integrar o governo? Agora, se eles não tiverem o Tarcísio, eles estão livres para entrar com o governo Lula. E mais uma coisa, o Marcos Pereira é pré-candidato à presidência da Câmara. Então, uma aliança dando mais ministérios ao Marcos Pereira, um eventual apoio ao Marcos Pereira, os republicanos entrando de corpo e alma no governo, pode trazer também um dividendo pesado, uma consequência ruim para o Arthur Lira, que pode não ter o apoio ao seu sucessor na presidência da Câmara e o Palácio do Planalto apoiar o Marcos Pereira. O Lula se reuniu na semana passada com o Marcos Pereira. Segundo os relatos do encontro, foi muito bem recebido no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, pelo Lula. Então, tem consequências grandes aí que podem vir dessa saída do Tarcísio. Uma outra saída que deve acontecer também é a do Carlos Bolsonaro, né, que deve trocar os republicanos pelo PL, o vereador do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito complicado na justiça. Agora, ontem eu conversava com algumas pessoas sobre essa decisão do PT, tem muita gente achando equivocada, Guilherme, essa escolha do PT de tentar caçar o registro do PL, para reforçar uma ideia que até faz certo sentido, de perseguição judicial nesse sentido, de tentar silenciar a oposição. Queria saber se você já conversou com algumas pessoas sobre como é que essa ideia desse pedido de cassação de registro pegou entre algumas lideranças, porque isso já pode acontecer de forma natural, né? Tem vários outros processos envolvendo o PL que podem levar à cassação do registro. Esse pedido não é um tom um pouco acima pela sua avaliação? Eu acho que o pedido foi feito sabendo da dificuldade de acontecer, Luca. Eu atribuo mais a uma coisa do jogo político do que uma análise real do Humberto Costa de que houvesse essa possibilidade. Existe esse risco, concordo com você. Certamente o discurso seria estão querendo caçar um único partido de oposição, né, porque a gente sabe que na vida real o Centrão é a grande oposição ao governo Lula e inclusive quadros de partidos que estão no governo, como Republicanos, o PP, o MDB, a União Brasil, o PSD. Existem pessoas de todos esses partidos que fazem oposição ao governo Lula, mesmo esses partidos sendo do governo, mas o discurso seria que o único que não está no governo está sendo perseguido. Mas, enfim, eu acho que naturalmente, como a coisa não vai acontecer, esse risco não vai se apresentar, não vai se concretizar. Tem mais um ponto aqui para a gente discutir, quero te ouvir também, que a gente tem aqui, o PL está próximo de conquistar o comando da Comissão de Constituição e Justiça, né, Gui? Uma das mais importantes da casa. O nome que a legenda pretende indicar para esse posto, pessoal, é da deputada extremista Caroline de Toni, de Santa Catarina. O governo pode começar a se preocupar com mais isso também, Guilherme? Tem que se preocupar. Se for alguém do PL bolsonarista, tem que se preocupar. Esse problema estava desenhado já no início do ano passado, porque ele é uma consequência do apoio ao Arthur Lira, feito pelo PT e pelo PL. Ali ficou decidido que os dois partidos se revezariam no comando da CCJ. No primeiro ano do biênio do Lira seria o deputado Rui Falcão, do PT, como foi ano passado, e esse ano o PL indicaria. Eu perguntei 729 vezes para a articulação política do governo ao longo do ano passado o que vocês vão fazer com a CCJ no ano que vem, o que vocês vão fazer com a CCJ no ano que vem. E sempre o que eu ouvia era, não, a gente vai articular para impedir que seja alguém do PL bolsonarista, vai ser alguém do PL do Centrão. O que está se desenhando é a Carolina de Toni ser a presidente da CCJ, é do PL bolsonarista, e o governo vai ter que pagar mais o preço por ter apoiado o Arthur Lira. E é um preço de várias outras comissões, né? Saiu ontem uma lista com essas comissões, inclusive recebi do Kleber Lourenço aí do Cafezinho, que mandou para mim essa lista ontem à noite. O PL também ficaria com a Comissão de Educação e de Relações Exteriores, ou seja, duas comissões importantes lá no Congresso que fazem debates essenciais
pelos quais a gente está vivendo agora. Esse debate ideológico para o bolsonarismo é muito importante. Relações exteriores e educação também. O PT ficaria com a de fiscalização e controle e a de saúde, que são outras duas comissões muito importantes, mas é realmente difícil para o governo ter a CCJ, uma comissão importante para avançar os projetos que são de interesse do governo, uma deputada como, em especial uma deputada como a Carolina de Tone, uma fundamentalista de extrema-direita na liderança dessa comissão. Outro personagem que quer se lançar vereador pelo PL, vamos prestar bastante atenção agora, é o ex-PM, faz tudo da família Bolsonaro, Fabrício de Queiroz. Ele agora quer ser candidato a vereador pelo município de Campos, no Norte Fluminense, pelo PL, partido de Bolsonaro, né? O que você tem de informação sobre isso pra gente, Guilherme? Ele vai contar com a ajuda da família Bolsonaro? Ele ainda aterroriza tanto assim a família Bolsonaro? Eu garanto que se ele abrir a boca, ele não só aterroriza, como ele causa prejuízos grandíssimos à família. Vamos lembrar que até hoje, entre ameaças e recadinhos, o Queiroz segue leal aos Bolsonaro. Ele não abriu a boca até hoje. Ele está, apesar dos fortes indícios de que ele comandava um esquema criminoso no gabinete do Flávio Bolsonaro, de que ele provas de que ele recebeu o dinheiro da Michele Bolsonaro. Agora eu não lembro se o cheque era para a Michele, acho que era para a Michele, né? Era dele para a Michele, isso. Era dele para a Michele, quer dizer, que passou dinheiro para Michele Bolsonaro. Ele segue calado, ele segue muito leal. Ele não se elegeu deputado estadual em 2022, saiu pelo PTB do Roberto Jefferson, teve 6.700 votos, não conseguiu naquela ocasião ser candidato pelo PL, o PL não deixou, o Flávio Bolsonaro não o ajudou para isso. Lembrando que no PL ele teria tido mais chances de se eleger, porque ele poderia pegar a boa votação de outros deputados do PL e se tornar deputado dessa maneira. E agora ele vem com esse plano de ser candidato a vereador por Campo dos Goytacazes, que é um município importante do Rio de Janeiro, e é um município onde o Flávio Bolsonaro vai apoiar o prefeito que vai tentar a reeleição, que é o filho do Antony Garotinho, Vladimir Garotinho. Então, a visão do Queiroz é que é uma eleição em que ele vai ter uma configuração mais favorável a ele. Agora é o seguinte, pode escrever, a gente está em março, daqui até outubro. Se os Bolsonaro não arregaçarem as mangas para o Queiroz de fato nessa eleição, ele vai voltar a fazer ameaça pública. Se vai cumprir, eu não sei, porque também no momento que ele cumprir a ameaça, ele vai perder o valor que ele tem para os Bolsonaro, vai parar de conseguir esses troquinhos que ele tira aqui e ali, mas ele vai fazer ameaça, fatalmente.